Sonic Bad Guys, Parte 1. Egg Base Sigma, um modesto complexo industrial pelos padrões do Império do Eggman, mas é algo que o Dr. Starline precisa para os seus planos. Ele está escondido na base. Ele está confiante que o Dr. Eggman é um gênio, mas é desastrado, e por isso ele vai usar o seu login para dominar a base. Porém, a senha é rejeitada e um alarme começa a tocar. Dr. Starline se surpreende e começa a ficar desesperado. Porém, ele se acalma pensando que vai criar um portal de volta para a base e reagrupar. Porém, ele percebe que não tem mais o Warp Topázio. Para se defender, ele ativa seus esporos de calcanhar, que dão choques elétricos nos Badniks. Porém, ele sabe que aquele não é o melhor momento para fazer um teste de campo do seu equipamento. Ele decide cair fora e se arrepende, e admite que esse tipo de arrogância é o que deteriora o Eggman. Ao se esgueirar sobre os canos, ele percebe que tem de escapar dali o quanto antes. Mais tarde, ele está gravando os seus registros de progresso e diz que ele está travado, pois apesar de ter adquirido uma grande quantidade de tecnologia do Eggman, a sua base de operações não tem os equipamentos necessários para utilizá-las. Suas criações de longo prazo estão suspensas até que ele tenha as ferramentas necessárias para completar suas criações. Isso não seria um problema se ele ainda tivesse o Warp Topázio, mas o Eggman resolveu tomar isso dele, e ele não tem força necessária para usar força bruta, como o Sonic faria. Ele afirma que precisa de algo a mais para competir com seus inimigos, já que as esporas deles não são o suficiente. Ele tem algo a mais em mente, mas ele não consegue obtê-la do jeito que ele está, e é por isso que ele está travado. Ele deve perseverar, pois a ambição do Eggman não vai se expandir enquanto ele estiver fixado no Sonic. Ele deve conquistar o mundo pelo Eggman, porém isso vai ser mais difícil já que ele não está nos agrados do Eggman. Badniks estão limitados em sua efetividade e ele precisa conquistar aquela base, porém ele não quer cometer o erro de confiar em uma parceria novamente. Se tivesse alguém que odiasse tanto o Sonic quanto o Doutor, isso seria uma vantagem para ele poder se aproveitar deles e descartá-los. E assim, ele já descobriu o plano. Na prisão Everhold, que por alguma razão é em formato de violão, Starline entra na sala de Warden, que é o diretor da prisão. Ele acalma o diretor e fala que veio pela entrevista de emprego na ala de segurança máxima e mostra um currículo para ele que na verdade é só uma folha em branco. Sob hipnose, o diretor acredita na mentira e leva o Starline para lá com as chaves. Ele diz que é uma posição difícil de preencher, já que os prisioneiros lá são os piores do mundo e que alguns deles já lutaram contra o próprio Sonic, o Ouriço. Starline finge estar impressionado. Logo de cara eles encontram Mimic, que está tentando enganar o visitante se passando pelo diretor. Ele explica que Mimic é um espião e assassino, que deve ao Eggman. Ele traiu seus colegas de equipe, culpou o Sonic por vários crimes e a lista continua. Mimic não está nem aí se o Warren aprova ou não o seu trabalho. O diretor apresenta Rough and Tumble. Eles não são muito espertos, mas mesmo assim arrumaram encrenca, tomando 2 cidades como reféns e trabalhando para o Eggman. Tumble lamenta que eles não deveriam ter tentado conquistar a cidade barricada de novo, mas Ruff diz que como eles deveriam saber que eles tinham todas aquelas armas. Em seguida, o diretor introduz Zavok do Sexteto Mortal, porém Starline já o conhece e comenta que colocar ele em uma cela antiga foi uma jogada inteligente, já que se ele tivesse uma cela eletrônica ele controlaria a trava e se libertaria. O diretor fica impressionado pelo Starline conhecer tanto, mas o Zavok fica indignado e quer saber o que o doutor está tramando. O diretor começa a desconfiar. Zavok responde que Starline é aprendiz do Dr. Eggman.
O diretor fica bravo, porém Star9 o coloca para dormir com uma luva hipnótica. Zavok pergunta se o doutor já tinha ferramentas de hipnose, porque ele quis a concha cacofônica, e ele responde que ele tem várias ferramentas e sabe quando bem utilizá-las. Fora que ele duvida que faria muita coisa na vontade de ferro do Zavok, que refuta o Starlight dizendo que eles são inimigos, já que Starlight é lacaio do Eggman. Porém o doutor responde que ele é ex-lacaio. Starlight começa a fazer um discurso dizendo que ele estava errado, pois achava que o Dr. Eggman era uma maravilha, mas, na verdade, ele não é, e apenas usou o Starlight como ele usou todos ali. Porém, ele não quer deixar isso para lá, e convida todos eles para participarem de um plano para se vingarem do Dr. Eggman. Mimic rejeita a oferta, pois ele não curte mais equipes. Porém, o Dr. fala para ele pensar nisso como uma parceria de negócios, pois ela precisa das habilidades do Mimic para fazer com que isso funcione. E em troca ele consegue deletar os dados do Mimic da rede de dados do Dr. Eggman, deixando-o livre de qualquer vigilância. Ruff e Tumble reclama, pois ele jogou vírus metálico neles, porém o Dr. se defende, dizendo que isso foi um plano do Eggman, e não dele. Em troca, o Dr. vai construir armas para eles de graça, e eles aceitam o trato. Star9 fica se achando o cara pelo seu plano dar certo. Zavok, no entanto, diz que Star9 tentou escravizá-lo, bem como seu bando, e não há nada que o Dr. possa oferecer que o convencerá. Porém, Star9 se curva perante ele e diz que para o plano funcionar ele precisa seguir o Zavok, que será o novo mestre dele. Zavok fica espantado, pois Star9 diz que ele não é um líder e nunca quis ser. Ele é um aliado, um apoiador, ou como o próprio Zavok disse, um lacaio. Star9 diz que o seu erro foi seguir o líder errado, e que o Eggman só fez besteira ao lançar o vírus metálico de maneira aleatória, e que quando a situação saiu de controle, o Eggman abandonou suas ambições. Já o Zavok fez o contrário, tomou conta da situação, controlou os zombos e potencializou as esmeraldas do caos. Porém, em pensamento ele pensa no verdadeiro plano, pois Starlight culpa o Zavok por tê-lo separado do Eggman e busca vingança por isso. Zavok, no entanto, sabe que Starlight está tramando alguma coisa, mas vai usá-los para atacar o Eggman e se reunir com seu bando. Zavok pergunta se esse plano vai ser de benefício dele, e Starlight diz que sim, e todos vão se beneficiar dele. Sendo assim, Zavok aceita e o chama de Quarteto Mortal. No entanto, os alarmes começam a tocar e a porta se fecha. O diretor acaba de acordar e fala que colocou toda a prisão em alerta máximo, e o único jeito de abrir aquela porta é através da voz dele. Ele leva uma voadora do Star9. O doutor revela que colocou toxinas nas suas esporas, que vão deixar o diretor desacordado por um tempo, e pergunta ao Zavok se ele consegue destravar a cela do Mimic, mas ele responde que não, daquela distância, e que precisa ser solto para chegar mais perto. E assim Zavok é solto. Ele solta Mimic, Mimic copia a voz do diretor e dá o comando para destravar a porta. Ruff e Tumble prende o diretor na cela do Mimic. O impostor encontra os guardas e finge que Zavok está tentando sair da sua cela. Ele atraiu os guardas para sua cela somente para serem pegos pelo poder hipnótico do Starlight. Porém, apenas um guarda foi afetado, e por isso Zavok dá um jeito dos dois pensarem juntos. Tumble pergunta por que eles estão correndo, se é só o Starlight usar o controle hipnótico em todo mundo. Mas o doutor responde que é um instrumento de precisão e não de controle em massa, e também que eles precisam escapar dali ao desativar a segurança. Os guardas cercam os bandidos. Star9 fala para o Mimic se transformar em Warren e pedir para os guardas se acalmarem. Porém, ele responde que eles vão ver ele se transformando e pede para o Zavok
Só que nem dá tempo de falar e Ruff e Tumble já vão causar uma confusão. Os dois gambás causam um estrago nos guardas. Mimic ia falar que o Zavok pode tomar conta das Wispon dos guardas, mas a Fok responde que é para eles provarem o seu valor. Ruff e Tumble ficam se achando os caras, porém logo se veem cercados por mais guardas. Starline pede para Zavok ajudá-los, já que eles são essenciais para o plano, e o Zet, com um tom racista, ajuda. Usando seus poderes magnéticos, ele ferra as armas dos guardas, fazendo uma grande bagunça. Eles seguem avante enquanto Mimic se transforma no diretor. Ele engana um guarda para pegar sua Wispon e usar contra o próprio guarda e ainda por cima tirar onda. A cabine de controle é tomada pelos irmãos Gambás. Starline os cumprimenta e diz que vai desligar os alarmes, mas Zavok discorda. Zavok explica que é para o Starline destravar todas as celas, ferrar as comunicações e mandar todo o estabelecimento para o caos. Starline gosta e concorda com o plano. Enquanto isso, Ruff e Tumble se questionam se deve trabalhar com os outros, porém Mimic está decidido, já que o Starline pode livrá-lo do Eggman. E assim, todos os presos são libertos e começa uma rebelião contra os guardas. O Quarteto Mortal sai triunfante enquanto Starline se prepara para a próxima parte do plano, pois de acordo com ele, isso foi só um aquecimento. Na próxima edição, agarrar o poder.